do nono ano do Ferreirinha, nosso querido colégio. Então, gente, tudo bem com vocês aí? Deixa eu me aumentar aqui. Então, vamos começar aqui conversando um pouquinho antes de entrar propriamente no conteúdo, tá? Pessoal, é um prazer poder encontrar vocês aqui, mesmo que seja remotamente, tá? Estamos sem nos ver pessoalmente desde março, do dia 19 de março, no último dia que eu dei aula na escola. De lá para cá se passaram muitos dias, né? E nós estamos aí ainda com o nosso futuro indefinido, sem saber, né, o que vai acontecer com o nosso ano letivo. Estamos em meio a essa pandemia que parece não terminar, e agora, nesse exato momento que eu estou gravando as aulas aqui, né, dia 5/7, estamos vendo o cenário retroceder, tá bem? Então, gente, a partir desta semana começa uma nova rodada de atividades, tá? Atividades remotas, como nós chamamos. O que isso quer dizer? Quer dizer que até então nós estávamos fazendo atividades normalmente com o tema da questão da desigualdade social. Eram atividades. A partir, né, de agora, nós iniciaremos com o conteúdo do currículo, conteúdo que nós temos que cumprir, que deveríamos cumprir até o final do ano. Tá bem? Então, toda semana, toda quinta-feira, eu vou estar postando essas aulas no grupo, tá bem? No grupo da turma. E também vou estar disponível 2 horas para vocês tirarem dúvidas, conversar, bater um papo, se quiser saber alguma coisa, tirar dúvida, perguntar, sugerir, né, coisas para vocês estudarem, porque até agora, né, a gente estava fazendo atividades, então a gente vai precisar iniciar uma nova etapa, tá? E então eu vou estar gravando aulas aqui semanalmente, explicando o conteúdo, e a tela do meu computador se transforma no quadro. Vocês sabem que eu gosto bastante de usar as projeções na sala de aula, e que então não vai mudar muita coisa, né? Então vai ter, ainda para essa semana não, mas daqui a pouco nós vamos ter eu vou ter uma canetinha aqui que eu vou riscar na tela e dizendo para vocês, isso aqui copia, isso não copia e tal. Por enquanto vamos ficando assim, vamos prestando atenção, tá? E esses slides que eu estou usando vão ficar disponíveis para vocês no grupo, tá bem? Então lá no grupo da turma eu vou postar esses slides, e aí vocês vão se organizando, vão pegando ali, se quiser copiar, copia, se não quiser também, baixa o slide lá e fica com o material. Tá, gente? Então, começamos uma nova etapa a partir de hoje. Nós, naquelas semanas que tivemos de aula, eu entreguei para vocês 3 folhas, tá? Onde eu fiz uma recapitulação da história do Brasil e trouxe para vocês ali o fim do Segundo Império. A gente viu, de maneira geral, o Segundo Império, que é o período, né, do Dom Pedro II. E um período em que o Brasil teve muitas coisas importantes acontecendo. Tá? É o período também que vai, lá no final do Império, justamente, a gente vai ter o surgimento da República, a abolição do trabalho escravo, a Guerra do Paraguai, e uma série de acontecimentos que vão ser marcantes e importantes para determinar os rumos da nossa história enquanto um país. Tá bem? Então, este cara da foto aqui é o imperador Dom Pedro II, que vocês estão vendo. Bom, gente, as aulas aqui ainda, além daquilo que eu estava falando no início, eu vou tentar fazer aulas de no máximo 20 minutos. Tiziano, mas a aula presencial tem 50, tem 45, tudo bem. Mas aqui nós estamos em regime de exceção. Tá? Então, eu vou tentar fazer aulas mais curtas, fracionar o conteúdo e
vamos se virando dessa maneira, tá? Até porque também senão fica muito chato, fiz uma aula de 1 hora para vocês. O ideal seria, eu gosto, mas vamos tentar fracionar aqui, pegar um limite de tempo e trabalhar dentro desse limite de tempo aí, tá bem? Gente, é o período de governo mais longo da história do Brasil, o segundo reinado, ou o segundo império, como queiram chamar, tá? É um período em que, lembrando, o primeiro imperador do Brasil, né, o Dom Pedro I, que herdou o trono do pai dele, que era rei de Portugal também, o Dom João VI. Tá? Então é um período em que a política interna ela é estável, ou seja, tu não tem tantas variações em termos de política. Por exemplo, né, tu tem um rei e tudo fica muito concentrado nessa figura do rei. Então, ou seja, em confrontos internos dentro do Brasil, tu não vais ter muitos. Tá? Então, tu tens a política interna, confrontos internacionais e o café figurando como carro-chefe da economia do Brasil. Bom, os confrontos internacionais a gente vai falar aí, né, de maneira geral, da Guerra do Paraguai, mas que vai estar localizada mais para o final. E o café é o grande motor da economia do Brasil. Tá? Então, quando a gente fala de ciclos econômicos, vocês vão lembrar do ano passado, quando a gente estudou que o Brasil, né, a gente estudou, não me lembro se no primeiro trimestre, no primeiro, a gente viu a questão do ouro do Brasil. Né? Quanto o ouro foi importante como um ciclo econômico dentro da história do país. A partir, então, do Segundo Império, tu tens a substituição, até mesmo do açúcar, pelo café. Não é que o açúcar não fosse mais produzido, mas é que agora o café ganha, né, um sentido maior. O café ganha uma aceitação no mundo, primeiramente, é isso que acontece. A bebida café, ela se torna, né, uma bebida muito querida pelo público geral, né? Então os países passam a consumir o café e o Brasil, como tinha terras que, né, eram muito favoráveis ao plantio e cultivo do café, se torna um dos maiores exportadores de café do mundo, portanto, trazendo muita riqueza, né, para as elites e formando também as elites oligárquicas locais do Brasil, na região do sudeste brasileiro, o norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais, tá bem? Então, isso aqui eu vou passando de maneira breve, porque não é aqui que nós começamos, entendeu? Nós precisamos ter isso como referência, mas o que a gente tem que estudar é a República. Mas como a gente não viu isso aqui ano passado, eu estou trazendo algumas coisas assim. Em termos de política, tá? Como a gente fala, eu falei que nós temos uma estabilidade política interna dentro do Brasil. É verdade, porque nós temos um imperador. E tudo está concentrado nas mãos desse imperador. Mas não quer dizer que não existam partidos e não existam interesses em jogo, né, na questão do Brasil. Lembrando que o poder no Brasil ele foi instituído lá, né, quando o Dom Pedro I fez a Constituição de 22, o que acontece? De 24, desculpa, acontece que ele institui a tripartição dos poderes, aquilo que nós vimos lá, né, no ano passado também, com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, que é oriundo das ideias do Montesquieu. Tá? O Dom Pedro II ele tenta dar um ar, né, de uma Constituição liberal, porém ele coloca, né, o poder moderador. E o poder moderador é o poder do rei. Ou seja, na prática, o Brasil continuava sendo uma monarquia absolutista. Por quê? Porque ele tinha um parlamento, né, no legislativo, tinha, mas de quem era a palavra final? Do imperador. Tá bem? Então, mas isso permitia, de alguma maneira, uma ventilação desse sistema político, né? Porque de alguma forma tu tinha eleições, tinha indicações para pessoas ocuparem estes cargos dentro do parlamento, só que, né, tu tinha ali dois partidos, Partido Conservador e Partido Liberal. Então, né, o Partido Conservador, ou seja, também conhecido como Partido Regressista, conservador, como o próprio nome diz, conserva. Partido Progressista, ele prospera.
Então, tu tem duas forças ali. Tá? O Partido Conservador acreditava muito nessa ideia de que as coisas funcionavam e estava bom para eles, então não tinha por que mudar. Obviamente, era composto por proprietários rurais, funcionários, né, os burocratas do serviço público e grandes comerciantes. Ou seja, basicamente, os conservadores eram e são aquelas pessoas que, de alguma maneira, né, se beneficiam do modelo de sociedade a qual estão inseridos. Aqueles um pouco mais indignados com, né, a situação social, econômica, política do seu país, do seu contexto social, encaram-se a vida de uma forma um pouco mais progressista, no sentido mais de mudar, de lutar para mudar as condições que tem. Então tu tens o Partido Liberal, né, oriundo também das ideias liberais, lá do iluminismo, que era composto basicamente por profissionais liberais urbanos, que a gente entende como advogados, professores, médicos, tá? Proprietários rurais, né, de áreas de colonização mais recente. Então, vocês não eram os antigos proprietários rurais. Então, essas duas forças, né, brigaram entre si durante a maior parte do reinado. Mas, gente, tem que deixar claro que é uma briga respeitosa, tá bem? Não é uma briga no sentido assim ferrenha, mas é uma briga no campo de uma política, sabendo que não vai se alterar muito as coisas do campo da política, porque existe um imperador. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, a gente diverge de ideias. Mas tá, peraí, cara, não vamos manter essa divergência, porque a gente sabe que, no final das contas, nem eu nem tu vai ganhar, porque a palavra final é sempre a do imperador. Então, é o que eu disse, era uma ventilação das ideias, né? Mas, tá bem? Então, nós temos aqui o conhecido em 1840 como eleições do cacete, que fechou o maior pau, né? Liberais foram acusados por conservador de vencer na base da fraude as eleições. Então, Dom Pedro convoca novas eleições. Em 42, os políticos liberais de São Paulo, de menos revoltos contra a anulação, foram presos e anistiados. Então, no Brasil, aqui, que a gente chama de parlamentarismo às avessas, em 1847, foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarista, criado para diminuir o atrito entre as facções da elite e permitir um rodízio entre liberais e conservadores. No Brasil, o imperador nomeava o presidente, o ministro, e depois eram convocadas as eleições parlamentares. Então, ou seja, né, o que a gente entende hoje por presidente da Câmara, presidente do Senado, esses caras que são escolhidos internamente por votos hoje no sistema político brasileiro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, são eleitos pelos próprios deputados e senadores que ganham as eleições. Na época, não. Quem escolhia quem ia ser o presidente do sistema legislativo era o imperador. E aí, depois de se ter o presidente, porque aí, óbvio, que o imperador só iria colocar como presidente das câmaras alguém que fosse muito alinhado ideologicamente, em forma de pensamento, com o imperador. O imperador não ia colocar alguém para divergir das ideias dele, porque aí ia criar o quê? Ia criar um racha, uma fissura dentro desse sistema político. E como eu falei lá no início, no primeiro slide, qual é a característica do sistema político do Império Brasileiro? Justamente uma estabilidade interna do Segundo Império, melhor dizendo, do Segundo Império. Uma estabilidade interna. Por quê? Porque é um alinhamento em termos de ideologias do imperador com os caras que são os responsáveis por esse poder legislativo do Brasil, tá bem? Então aqui um organograma, né? O imperador nomeia o presidente do Conselho de Estado, que seria basicamente a Câmara, e nomeia o presidente do Senado. Então ocorre, né, eleições aqui que vão ser né, formados esse corpo para ter o poder legislativo formado aí no Brasil, tá bem? Então, isso aqui a gente não precisa. A economia do café, vamos lá. Então, produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, então expande-se para o Oeste Paulista. Como eu disse anteriormente, a economia
do Brasil estava agora voltada para o café. Tá? O café, né, é um produto que chegou a ser conhecido como o ouro negro do Brasil. Tá? Porque deu muita grana mesmo. Tá? Então, produzido em sistema de plantation. O que é o plantation? Isso a gente já estudou, mas vale a pena recordar. Plantation são as grandes fazendas, tá? Grandes fazendas, ou seja, grandes extensões de terra. Então, o café não era produzido, tá, em pequena escala, como tem essa imagem aqui. Era produzido em larga escala industrial. Mas a partir de 1850, tá, com a proibição do tráfico negreiro, os imigrantes europeus passaram a ser a alternativa. Bom, isso é uma outra questão que é interessante também. Por quê? Durante todo o período do Império do Brasil, o Brasil conviveu com as pressões externas de, né, Inglaterra para abolir o trabalho escravo. Para abolir o trabalho escravo. Porque o Brasil, como todos sabem, foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, quase beirando o século XX. Então, o que acontece? A Inglaterra era o país que fazia muita pressão para o Brasil acabar com o trabalho escravo, porque 80% da mão de obra do Brasil, mais ou menos isso, era escravos. A população brasileira eram composta de escravos. Então tu pensa o seguinte, né? O Brasil, sob o ponto de vista econômico para a Inglaterra, era um baita mercado. Porque o Brasil, se tu pensar que naquela época, eu não tenho os dados de número de população, mas tu pensar que 80% da população era composta de escravo e 80% da população não consumia. Porque escravo, né, não tem renda, não ganha salário. Então o escravo não consome. A Inglaterra usava o discurso de uma coisa, porque é desumano, a escravidão. Mas não, na verdade a Inglaterra estava pouco se lixando. A Inglaterra também fez uso de trabalho escravo nas colônias dela. Então, quer dizer, não tinha nada de humanitário no discurso da Inglaterra. Ela usava isso como um pretexto. Mas a real é que a Inglaterra estava interessada nos mercados brasileiros que poderiam se abrir para ela, porque a Inglaterra era a nação mais industrializada do mundo, o país que tinha feito a Revolução Industrial e que olhava para o Brasil e dizia, cara, tem que acabar com isso, porque a hora que acabar de fazer muito dinheiro. Os caras não têm indústria, não tem nada, então eles vão ter que comprar tudo importado, vão comprar da gente. Então, começou uma série de leis, né, abolicionistas. Em 1850, tem a proibição do tráfico negreiro, ou seja, não se proibiu a escravidão, mas se proibiu a importação de escravos. Ou seja, a partir daquele momento, né, não chegariam mais escravos. Isso é uma forma de tu matar a escravidão, né, a longo prazo. A longo prazo. Tipo, tu proíbe que venham mais escravos. Você só tem os escravos que estão no Brasil. Mas esses escravos vão se reproduzir. E é aquilo que eu digo, né? Escravo com escravo dá escravinho. Escravinho com escravinho dá outro escravinho. E assim, ou seja, a coisa continuaria a reprodução. Porque tem a lei de sexagenários, o escravo de 60 anos ficaria livre. Então, em 1850 já começa, né, esse processo. Então, como se proibiu a importação, né, de escravos, passa-se a substituir os escravos por imigrantes, tá, no sistema de parceria, onde os fazendeiros então financiavam a vinda de imigrantes, principalmente italianos e alemães, que vinham para cá, né, com as passagens pagas, com as coisas todas já arrumadas, para trabalhar nessas fazendas. E a real é que era um sistema de colonato que o cara também não era muito diferente da escravidão. Esse é um outro assunto, tá? Para uma outra aula. Então foi adotado esse sistema de colonato, o governo pagava a viagem do fazendeiro no primeiro ano de estar no Brasil, e o imigrante recebia um salário fixo anual. E o rendimento dele conforme a colheita. Só que isso não terminava nunca, porque essa dívida, o cara já iniciava a vida com dívida. Então aqui algumas questões da região cafeeira, aqui, como eu falei, Rio de Janeiro,
sul de Minas, norte, né, de São Paulo. Tá? Então, o clima, o solo, chamado de terra roxa, é muito favorável ao plantio do café. Proprietários paulistas mais inseridos na dinâmica econômica do capitalismo, os proprietários rurais que se voltavam para a vida urbana. Bom, então tu tens ainda neste período, já caminhando da segunda metade do século XIX no Brasil, uma que chama de surto industrial. Eu não gosto muito dessa palavra, de surto industrial, mas de certa maneira, né, começa-se a ver uma variação sobre o aspecto econômico, tá? Então, ou seja, tu deixas de ter, o Brasil deixa de ser um país totalmente agrário para ter algumas indústrias, tá? Ou seja, começam principalmente as indústrias surgem por meio de alguns imigrantes ricos que vêm da Europa para investir no Brasil, porque não tinha indústria, ou de alguns cafeicultores muito ricos que começam, né, e são mais progressistas nesse sentido, como estava lá no slide, né, aqueles caras que pensam mais à frente. Eles disseram, não vou ficar só aqui com o café, porque daqui a pouco o café acaba. Então, eu vou variar o meu dinheiro, eu vou ganhar dinheiro de outras formas. Eu vou fazer o quê? Eu vou investir em algumas indústrias. Tá bem? Então, começam aí, então, algumas variações. Então, política externa. Bom, isso aqui é importante só no sentido da questão Christie, tá? Que é o embaixador britânico William Christie que exigiu o governo brasileiro indenização de desculpas pelo naufrágio de uma navegação. A Corte Internacional na Bélgica deu grande causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações. Então, os ingleses desculparam-se e tal. Então, nesse período, o Brasil sempre teve a Inglaterra como grande aliada dele. Tá? Mas a Inglaterra teve esse conflito, esse pequeno racha com o Brasil aí, mas depois já ficou tudo normal. Então, a Guerra do Paraguai foi um evento também que requer uma aula para falar só da guerra, mas aqui a gente está fazendo só uma recapitulação. E eu já estou chegando a 19 minutos de aula falando, já passou dos 20, porque aqueles primeiros lá eu não contabilizei. Mas eu vou fazer o seguinte, preciso terminar essa aula aqui hoje, não vou voltar. Guerra do Paraguai. Tá? O Paraguai, resumidamente, invade o Brasil. O Paraguai tinha um cara lá chamado Solano Lopes, que era um governador muito, né, ríspido, muito duro. Ele invade o Brasil, querendo tomar o Mato Grosso. O Brasil responde, né, e ataca o Paraguai. Forma-se uma aliança Brasil, Paraguai e Argentina, né, e esses três países que de alguma maneira se viam ameaçados pelo Paraguai vão entrar em confronto. A Guerra do Paraguai vai demorar muito tempo, tá? Como vocês estão vendo aí, ela demora 5 anos. Nestes 5 anos, a Guerra do Paraguai, né, matou mais de 50 mil brasileiros, tá bem? E nós temos o fim da Guerra do Paraguai como um problema para o Império. Por quê? Porque o Império, o que acontece? Ele volta, mas ele volta enfraquecido. Com esses 5 anos de guerra do Paraguai, o que aconteceu? O Brasil gastou muito dinheiro, né, mantendo exército na guerra. Então, o que acontece? Quando acaba a guerra, o Brasil está falido. Tá? O Brasil está falido. E aí já se começa, por exemplo, um descontentamento por parte dos militares, que era o braço, né, do Império Brasileiro. Ou seja, esses três que estão aqui embaixo, Igreja Católica, Exército e aristocracia, eram o tripé que sustentava o Império. Só que cada um desses aqui vai saindo aos poucos. A Igreja Católica sai, né, deixa de apoiar o Dom Pedro quando o Dom Pedro rompe com a Igreja, porque a Igreja veio uma determinação do Vaticano dizendo que os membros, né, das casas imperiais não poderiam ter relações com a maçonaria, que é uma sociedade secreta. O que acontece? O Dom Pedro era o chefe supremo da maçonaria no Brasil e ele não sai da maçonaria, ele continua na maçonaria e a Igreja rompe com ele. Então ele perde o apoio da Igreja Católica. O Exército começa a criar problemas com o Dom Pedro pós-Guerra do Paraguai. Por quê? Porque o Dom Pedro não pagou as indenizações de guerra para os militares que lutaram na guerra. Muitos militares que lutaram na guerra receberam, né, foram para a guerra justamente com a ideia de, não, vou ir para a guerra, vou voltar com
um soldo, que eles chamam, né, que é uma indenização. E chegaram aqui, venceram a guerra, e Dom Pedro não tinha o que pagar para eles. Começou também o racha. E a aristocracia escravista vai romper com o Brasil, tá? Quando justamente, aqui estão essas questões, eu não vou ler todas, tá? Mas aqui como cada um desses vai saindo. Ou seja, a questão militar, a questão religiosa, tá? E a questão abolicionista, que é o fim, basicamente, do Império Brasileiro, que é quando o Império Brasileiro decreta o fim da escravidão. Tá? Só que, ao decretar o fim da escravidão, o que acontece? Ele perde o apoio de todos os oligarcas, de todos os ricos, de todos os cafeicultores, todos os latifundiários do Brasil. Porque esses caras, obviamente, se sustentavam, faziam as suas riquezas com o quê? Né? Com o trabalho escravo. Porque não pagavam imposto, não pagavam, né, salário. Então, o que acontece? Isso é a grande jogada, né, que vai acabar, porque se rompe com o trabalho escravo. Vem a lei abolicionista, a Lei Áurea, que acaba com o trabalho escravo no Brasil em 1888. Em 1889 é proclamada a República com o apoio de quem? Dos militares e dos cafeicultores. Tá bem? Então, isso é uma questão que foi importante aí para, tá bem, o fim do Império Brasileiro, do Segundo Império Brasileiro. Então, também tem já o surgimento, né, da ideia do espírito republicano, tá bem? Nós vamos ter, junto a isso, tá, os partidos republicanos que vão começar a surgir. Vou fechar a porta aqui. Vão começar a surgir os partidos republicanos, que já são partidos alinhados com as ideias, por exemplo, de uma república que era contra, basicamente, uma oposição ao império. Tá bem? Então, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, na frente de suas tropas, o comandante, né, Deodoro da Fonseca proclama a República. E aí o Brasil, tá, passa de um império para uma república. A República no Brasil, como vocês estão vendo, ela surge nas mãos dos militares com auxílio, com total apoio das oligarquias, da classe rica do Brasil. E a família imperial, a família imperial foi convidada, entre aspas, a se retirar do Brasil. Tá? Eles tinham um barco já esperando eles, eles tiveram que sair do Brasil corridos, embora para Portugal. Tá bem? Aqui uma imagem da proclamação da República. Pessoal, olha só, eu espero então que vocês tenham compreendido essa nossa breve revisão, tá? E que a gente se vê na próxima semana já então com a República, estudando melhor os detalhes da República do Brasil, tá bem? Vamos caminhando dessa forma, vamos nos organizando, as coisas, né, estão acontecendo devagar, cada semana tem uma novidade. Por enquanto, a nossa realidade é essa. Seguiremos com as aulas remotas. Eu espero ver vocês o mais breve possível, tá bem? Qualquer dúvida, todas as quintas-feiras eu vou estar lá de tarde para conversar com vocês, tirar dúvida, explicar a matéria, tá bem? Tenham todos aí uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.